A gente precisa conversar sobre esse monte de restaurante 5 estrelas que tem aberto por aí e com acústica de praça de alimentação. E o que mais me impressiona nisso tudo é que esse é um problema extremamente simples de resolver se você entender e aplicar tudo que eu explicar nesse vídeo aqui até o final. Opa, aqui é Paulo Chagas, especialista em acústica arquitetônica, e sem mais enrolação, vamos lá para esse vídeo. Eu arrisco dizer que até as praças de alimentação hoje em dia têm acústica melhor do que esse monte de restaurante. Por isso que, para facilitar o seu entendimento, eu vou dividir esse vídeo aqui em 2 pilares. O primeiro pilar, eu vou te explicar por que esses problemas acontecem, por que esses restaurantes estão com essa acústica terrível. E aí, quando você entender isso, vai ficar muito mais simples de você compreender como resolver ou como evitar isso. Aí vai ser o segundo pilar. Tá, mas o que eu quero dizer quando eu falo que a acústica desses restaurantes são muito ruins? Basicamente, eu estou me referindo ao fato de você não conseguir conversar com uma pessoa que está a menos de 1 metro de distância de você, sem precisar gritar. Isso acontece basicamente porque existe ruído e reverberação em excesso nesse restaurante. Ruído vai ser todos aqueles sons que acontecem ali dentro, as pessoas conversando, talher, atendimento, música. Então, quando tudo isso se embola e você não tem um bom tratamento acústico, isso se torna ruído. Eu até brinco dizendo que às vezes o pessoal coloca música de fundo e na verdade acaba virando ruído de fundo. Mas eu disse que é ruído e reverberação em excesso. Mas o que é a reverberação? A reverberação nada mais é do que esse som refletindo e não tendo para onde ir. Então ele fica ali acumulado, meio que ricocheteando em todas as superfícies do restaurante e gerando aquele suco de caos que incomoda muito e prejudica o uso desses espaços. O problema é que a reverberação tem ligação direta com o tipo de revestimento e o tipo de material que você utiliza ou que você especifica num projeto de um restaurante. E existem materiais que são péssimos para isso e que contribuem muito para aumentar a reverberação e, consequentemente, essa sensação muito ruim que dá dentro dos restaurantes. Via de regra, são materiais lisos e duros, tipo mármore, porcelanato, cerâmicas, concreto, vidro, gesso, madeira lisa. Então, todos esses materiais que são lisos e duros, eles acabam refletindo o som e fazendo com que ele fique ali dentro do restaurante embolado e gerando muito desconforto. Porém, faz sentido usar esses materiais em restaurantes porque restaurantes são ambientes que precisam ser higienizados com certa frequência, já que são ambientes para comida e aí pode ter acidente, alguém derruba alguma coisa, suja. É bem comum isso acontecer. Então esses materiais eles são muito bons para limpeza, para você conseguir manter uma asepsia deles. E aí que vem o grande problema. Se eu preciso ter esses materiais por uma questão funcional e de limpeza, e até estética, né? Porque são materiais que trazem um certo glamour, digamos assim, como é que eu vou fazer para combater a consequência acústica disso? Mas antes de eu te falar a solução, tem mais um pontinho que é muito importante a gente entender, que é consequência da mistura dessas duas coisas, do ruído e da reverberação. Isso gera um efeito na gente, que é aquele efeito que te dá uma vontade de gritar e de falar mais alto quando você está num ambiente muito ruidoso. Só para você saber, o nome desse efeito é efeito Lombardi. Mas sabe quando você está lá, né? Pode ser um restaurante, pode ser um bar, pode ser qualquer lugar que está muito barulhento, você começa a falar mais forte, falar mais alto, porque quer que as pessoas entendam o que você está falando. Só que isso acontece com todo mundo, e aí todo mundo começa a gritar. O que acontece com o ruído de fundo? O ruído de fundo aumenta, e acaba virando uma bola de neve isso aí. Então, quando você vê, tá todo mundo gritando, fica todo mundo surdo, fica todo mundo rouco, e ninguém se entende. Então, essa é a consequência direta de você não ter um bom controle do ruído e também não ter um bom controle da reverberação num restaurante. Mas essa é a consequência psicológica no ser humano. Existe uma consequência financeira para os restaurantes, que é basicamente o quê? A pessoa que se sente desconfortável dentro do restaurante, que não consegue nem conversar, não vai conseguir ficar nem para a sobremesa. Isso diminui a permanência do cliente e diminui, consequentemente, a probabilidade dele consumir mais dentro desse restaurante. Tá, mas aí você pode falar que isso pode até ser uma estratégia de aumentar a rotatividade. Bom, não é o caso aqui, porque se você está pensando mais pelo lado do fast food, que você vai criar um ambiente ligeiramente desconfortável para que as pessoas entrem e saiam o mais rápido possível, você vai ter que cobrar preço de fast food, você vai ter que entregar comida de fast food, você vai ter que entregar um serviço de fast food. E não é sobre esse tipo de empreendimento que eu estou falando nesse vídeo. Eu estou falando sobre restaurante high ticket, restaurante de custo elevado que quer entregar uma experiência gastronômica, mas está entregando comida num praça de alimentação. Então já deu para entender como é que esse problema acontece e quais são as consequências disso.
Mas se você estiver, por exemplo, numa etapa de concepção de projeto, está imaginando o seu restaurante, existem diversas maneiras de você evitar esse problema e economizar com materiais acústicos. Porque a gente pensa muito no material acústico para resolver o problema. Só que quando você evita o problema, tudo fica muito mais tranquilo, muito mais barato, inclusive. E existem alguns materiais que ajudam muito nisso ainda nessa fase de projeto. E eu não estou nem falando de materiais acústicos, eu estou falando de materiais comuns, por exemplo, cortinas em tecido, próprio mobiliário estofado. Então tudo que é meio que fibroso e poroso tende a absorver o som, como uma esponja. Lembra quando eu falei que a reverberação nada mais é do que o som refletindo nessas superfícies duras e ficando lá dentro causando esse caos? Os materiais absorvedores, que normalmente são porosos ou fibrosos, bem parecido com os tecidos, eles tendem a absorver, eles tendem a mitigar essa reflexão sonora, deixando o ambiente muito mais confortável. Mas isso não significa que só esses materiais que eu acabei de falar vão resolver o problema, porque isso envolve alguns cálculos, envolve algumas especificações que vão para além de simplesmente você colocar tapetes, cortinas e cadeiras estofadas. E é por isso que agora eu vou te explicar algumas das principais soluções para essa situação. E aí você vai sair de ter um ambiente totalmente ruidoso e caótico para um ambiente confortável, em que as pessoas conseguem conversar e conseguem aproveitar, além da comida, a experiência social e gastronômica. E se você está gostando desse conteúdo até agora e já anotou algumas dicas, aproveita e dá um like aqui nesse vídeo e se inscreve nesse canal para apoiar mais vídeos como esse que vão trazer conteúdo de qualidade para você. Bom, vamos lá. Existem milhares de materiais acústicos, mas você precisa entender que existem duas grandes categorias. Existem os materiais que isolam o som e existem os materiais que absorvem o som. Quando você está lidando com uma situação que você quer impedir que um ruído entre ou saia do ambiente, você está lidando com uma situação de isolamento acústico, que você vai usar materiais pesados, materiais duros, bem parecidos com aqueles que eu acabei de falar, né, que refletem o som. Só que não é disso que a gente está falando. A gente está falando de criar um ambiente mais agradável. Então você vai querer utilizar materiais que absorvem o som, totalmente diferente dos materiais que refletem e que bloqueiam o som. Então tá percebendo que aí muita gente come bola porque tem gente que especifica materiais acústicos de reflexão para tratar de problemas de absorção, ou vice-versa. E aí é como se você estivesse jogando gasolina na fogueira, você está só piorando a situação. Por isso que é muito importante que você preste atenção nisso que eu estou falando, porque aqui eu vou te falar quais são os melhores materiais para absorver o som, principalmente em restaurantes, porque existem materiais que absorvem o som, mas não são muito indicados para esse tipo de ambiente, principalmente pela questão da higiene. Então vamos começar falando sobre os forros acústicos, porque eu acho que eles são a opção que tem o melhor custo-benefício, até porque o forro do restaurante costuma ser a maior área que a gente tem livre para trabalhar. Tem vários tipos de forro, eu vou dividir eles aqui em algumas categorias para facilitar o entendimento. E eu vou te mostrar também algumas amostras que aqui eu tenho, por exemplo, um forro que a gente chama um forro modular mineral. Ele tem uma base mineral, nota que ele é um material bem fibroso, assim, bem permeável ao som. Isso é importante, o material precisa permitir que o som entre nele para ele funcionar. E aí ele pode ter um formato quadrado ou retangular, e você vai encaixando ele em uma estrutura que sustenta esse forro. Então você pode ter ele em diferentes cores, normalmente é branco ou preto. Esse aqui é uma base mineral, mas você também pode ter o forro modular à base de lã. Aqui eu estou com um forro à base de lã de pet com véu branco, mas tem também na opção preta, que aí fica um forro bem discreto, principalmente se o perfil de instalação também for preto. E aquele preto assim bem opaco, entende? Que não reflete tanto. Então fica um forro discreto, fica um forro bacana, parecido com um forro de cinema. Então se a pegada do restaurante for aquela pegada mais sóbria, um pouco mais escura, esse é um tipo de forro que funciona muito bem, absorve muito bem, principalmente se você tiver uma distância legal entre o forro e a laje, você potencializa a absorção desse forro. E quanto mais espesso também ele for, melhor. E aí você consegue ter uma área de cobertura de absorção sonora bem legal, porque costuma ser uma área grande dentro do restaurante. Ainda falando de forros, a gente vai para uma outra categoria, que é bem comum também, que são os forros de gesso perfurado. E existem vários tipos de perfuração. Essa aqui é uma perfuração quadrada que a gente chama de regular, mas existem perfurações retangulares, perfurações circulares, perfurações aleatórias. Cada tipo de perfuração vai dar uma performance diferente para o forro. Mas o que eu acho mais interessante sobre esse tipo de forro, principalmente quando a gente fala de restaurante, é que alguns deles, depende de fabricante, claro, tem algumas propriedades de meio que purificação do ar, digamos assim. Eles conseguem absorver algumas partículas de gordura e de odor que estão em suspensão ali no ar
e absorver isso e meio que limpar o ar, sabe? Tirar aquele cheiro horrível que fica, principalmente em ambiente que tem fritura. Então, alguns forros têm essa propriedade. E outra coisa muito bacana sobre esse tipo de forro é que você pode pintar ele, mas tem que ter um cuidado muito importante. Isso aqui é interessante você gravar. Você não pode, em hipótese nenhuma, obstruir a perfuração de nenhum material acústico. Voltando aqui para o forro de lã, você precisa permitir que o ar entre nesse material. E se você passar uma tinta, um impermeabilizante, uma massa corrida, qualquer coisa do tipo, você vai impermeabilizar esse material. E aí ele para de funcionar. Então a mesma coisa serve para o forro de gesso perfurado. Você pode pintar ele, mas com cuidado, desde que você não obstrua a perfuração. Outro aspecto muito importante que eu já vi muita gente fazendo besteira, tá? Gastando dinheiro à toa. Este tipo de material e vários outros que eu também vou mostrar aqui, que são perfurados, eles são combinados com uma lã acústica. Então vem uma lã acústica por cima desse forro. Isso, gente, aumenta muito o desempenho acústico. E é uma das partes mais econômicas do sistema. A placa de gesso perfurado costuma ser bem mais cara do que o rolo de lã, ou as placas de lã que você vai utilizar aqui em cima. Eu já vi muita gente instalando forro de gesso perfurado e esquecendo disso. E aí é um problemão depois para você ter que tirar o forro, colocar a lã, mão de obra, enfim. Quebradeira é bem complicado, tá? Então não esqueça. Forros perfurados normalmente vêm com lã por cima. E aí a espessura da lã, a densidade da lã, o fabricante vai te dizer. Isso varia de fabricante para fabricante, ok? Ainda falando desses forros perfurados, mais rígidos, existe a opção dos forros amadeirados e perfurados. Esse aqui é um forro da Ambi, por exemplo, que se você for notar aqui, ele tem ranhuras e dentro dessas ranhuras existe uma perfuração. Então aqui no verso é a mesma lógica do forro de gesso perfurado. Você vai ter uma lã. Então o forro vai estar pendurado, vai ter a lã lá por cima e ele vai estar funcionando. O legal desse tipo de forro é que ele traz a madeira. Então a madeira é um material assim que na arquitetura está muito ligado ao aconchego, que é o que a gente quer trazer em muitos restaurantes, já que a gente quer que as pessoas permaneçam mais lá. Então, se você está querendo trazer, né, o amadeirado para o seu projeto, saiba que existem materiais acústicos amadeirados. Nesse caso aqui, um forro. Bom, forros existem vários. Eu trouxe aqui um dos principais, uns que eu gosto muito de utilizar. Mas ainda na seara do teto, né, dessa área de teto, você pode trabalhar outros materiais também, que são materiais suspensos, como as nuvens e os baffles acústicos, que nada mais, nada menos são materiais acústicos que ficam pendurados, suspensos. Aqui eu estou com uma espuma acústica, mas as nuvens e os baffles eles podem ser feitos de espuma, podem ser feitos de lã revestida em tecido, podem inclusive ser feitos desses forros aqui que eu acabei de mostrar. A diferença está na instalação do material. Então você pode ter o elemento suspenso, até para criar esse jogo de volume. Se você tem bastante pé direito no restaurante, isso é bacana. Você pode inclusive combinar um forro acústico com uma nuvem acústica. E aí você ganha mais absorção sonora ainda se você precisar, claro. Então a nuvem ela tem essa característica de ser instalada nessa forma, já o baffle ele costuma ser instalado nesse sentido, então mais alongado, e aí você consegue ter mais material acústico por metro quadrado. Essa é uma vantagem do baffle. Tá? Então se você precisa mesmo no seu projeto de bastante absorção, talvez seja uma boa trabalhar a instalação em formato de baffle. Ou baffle, algumas pessoas falam assim também. Baffle, baffle. Até hoje eu não sei te dizer qual que é a pronúncia correta, mas eu falo baffle. E existem soluções para paredes, que são normalmente painéis acústicos. Então você tem painéis que podem novamente ser feitos de espumas acústicas, painéis que podem ser feitos de lã revestida em tecido, que é bem comum, inclusive esses tecidos podem ser plotados, você pode colocar uma arte ali para o restaurante que faça sentido. E aí, logicamente, essas coisas costumam vir já estilizadas de fábrica. Então, evite personalizar o material sem o consentimento do fabricante, porque você pode acabar prejudicando o desempenho dele. E existem esses painéis aqui, que são a base de lã de pet, que são da Brasil Acoustic, bem bacanas, que você pode ter frisos, você pode ter detalhes nesse material que trazem, para além da performance acústica, um caráter estético para o projeto. E aí, esse é um ponto importante que você consegue economizar. É quando você une o design com o desempenho acústico. Porque se ao invés de você ter um painel ripado que ia estar lá só para enfeitar o seu projeto, você pode ter um painel ripado acústico. Então você tem um elemento que ao mesmo tempo é decorativo e ao mesmo tempo vai trazer conforto para o seu ambiente.
E aqui é um painel acústico à base de land patch que ele também pode ser plotado. Então foi aqui, né, impressa uma arte nele. E aí, logicamente, dependendo de projeto, você pode imprimir a arte que for mais interessante para você. Mas talvez você esteja se perguntando até agora por que eu não falei da espuma debaixo da mesa ou debaixo da cadeira. Tem um vídeo aqui no canal só explicando do porquê que isso não funciona. Mas talvez você já tenha entendido até esse ponto, porque é muito importante que o som chegue no material acústico para que ele funcione. E se você esconde ele debaixo da mesa ou debaixo de uma cadeira, você basicamente está jogando lá para baixo o desempenho desse material e jogando fora o seu dinheiro, convenhamos. Mas e aí, o que fazer? Parede, teto, nuvem, baffle, o que escolher, o que vai ser o melhor para o seu restaurante? Isso depende muito do projeto, tá? Eu costumo evitar trabalhar tanto paredes, porque principalmente se o restaurante for muito largo, se você trabalhar só as paredes, você vai ter o material acústico perto só de quem está sentado perto das paredes. Então é interessante que o material acústico ele consiga cobrir a maior área possível no restaurante, de modo que ele esteja próximo das pessoas. E aí tem um cuidado que a gente tem que ter no sentido da quantidade do material acústico, porque é meio que nem sal na comida. Se você não coloca ou não coloca o suficiente, a comida fica insossa. Mas se você coloca demais, também fica intragável. Material acústico é a mesma coisa. Se você coloca de menos, você não resolve o problema. E se você coloca demais, o restaurante vira um cinema. E o que eu quero dizer com isso? O ambiente aí fica tão silencioso, que qualquer conversa ali se destaca. E as pessoas perdem privacidade. Então existe um cálculo que a gente faz que chama relação sinal-ruído, que aí já é assunto para um próximo vídeo, que senão esse aqui vai ficar com 1 hora de extensão. E se está ainda meio nebuloso para você toda essa explicação, eu te deixo um link aqui na descrição que você pode conversar diretamente comigo e agendar uma consultoria para eu te dar o passo a passo o mais detalhado possível para você resolver qualquer problema. Mas eu tenho certeza de que se você assistir algumas vezes esse vídeo aqui, você já vai ter um mapa orientativo, um guia com várias soluções e várias estratégias para melhorar a acústica do seu restaurante.